Bom, agora a questão número 9, continuando essa prova aí da SpaceX 2018, uma questão bem interessante. É uma questão em que esse trapézio MNPO gira em torno do eixo Y e o enunciado pede para a gente achar o volume do sólido gerado. É uma questão boa porque também, inclusive, você precisa achar aí as medidas do trapézio a partir da equação da circunferência aqui que ele deu. Ele não deu pronto na circunferência as coisas, né? O raio, por exemplo, que é a coisa importante. Ele deu aqui a equação da circunferência. Ele disse que essa equação de circunferência aqui tenha x2 mais y2 igual a 3. E disse que essa reta aqui, MQ, que é a reta que gera aqui esse ponto N com a circunferência, ele falou que essa reta tem coeficiente angular raiz de 3. Então, você vai misturar um pouco aqui da geometria analítica para interpretar esses dados aqui, junto com geometria plana, porque eu vou precisar fazer semelhança nessa questão, ou usar trigonometria, e na hora que eu giro, isso vai formar um sólido, então eu estou pensando em geometria espacial. Então eu consigo ter aqui geometria analítica, geometria plana e geometria espacial na mesma questão. Veja, um trapézio quando gira em torno de um eixo, ele gera o que a gente chama de tronco de cone. É só você imaginar o seguinte, imagina um triângulo, imagina que fosse o triângulo todo aqui grande, QMO girando. O triângulo todo girando iria formar um cone. Só que não é um triângulo, né? Eu posso pensar que o trapézio aqui achurado é esse triângulo grande menos esse triângulo pequeno. Né? Como é que eu gero um trapézio? Isso é uma forma de gerar um trapézio. Se eu pegar o triângulo grande e cortar esse triângulo pequeno aqui de cima, eu vou ter o trapézio. Então eu posso pensar que eu vou ter o triângulo QMO girando, que vai ser um cone grande, e aí eu retiro o triângulo QNP girando, que é outro cone. Você tem um cone, e você corta esse cone com um conezinho menor lá em cima, vai sobrar um tronco de cone, que a gente chama, que vai ser justamente a figura gerada por esse trapézio. E aí, uma maneira de se calcular justamente, né, o volume de um tronco de cone é pensar exatamente nessa diferença. Pensa na diferença do cone maior com um cone menor e calcula um volume, calcula outro volume e subtrai. Então vamos lá, vamos correr atrás das coisas aqui. Ó. Essa circunferência com essa equação, a gente sabe que a equação de circunferência centrada na origem, ela tem a forma x2 mais y2 igual ao raio ao quadrado. Então esse 3 é o raio ao quadrado da circunferência. Daí que eu posso dizer então que a circunferência tem raio raiz de 3. O raio ao quadrado dela é 3, isso é assim que a gente sabe que é a característica da equação da circunferência. Então se o raio ao quadrado é 3 é porque o raio é raiz de 3. Segunda coisa é a seguinte, ele falou que o coeficiente angular dessa reta é raiz de 3. O coeficiente angular da reta tem a ver justamente com esse ângulo aqui, que eu chamei lá, né? É o QMO. Só que o que a gente sabe sobre o coeficiente angular da reta? A gente sabe que o coeficiente angular da reta é a tangente desse ângulo. O coeficiente angular de uma reta, essa é a propriedade lá da geometria analítica, da equação de reta, o coeficiente angular da reta é a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x. Então, em outras palavras, na hora que o enunciado disse que o coeficiente angular da reta é raiz de 3, ele está dizendo que a tangente desse ângulo é raiz de 3. Então, qual é o ângulo que tem tangente raiz de 3? É o 60 graus. Por isso que eu disse ali que esse ângulo aqui vai ser 60 graus. Então, vamos repetir. Coeficiente angular de uma reta sempre é a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x. Então, tem a reta, tem o eixo x, isso aqui é justamente o ângulo que a reta faz com o eixo. O coeficiente angular, propriedade de geometria analítica, diz que ele é a tangente desse ângulo. Então, se eu digo que o coeficiente angular é a raiz de 3, eu estou dizendo que a tangente desse ângulo é a raiz de 3. E aí eu lembro lá da trigonometria qual é o ângulo que tem tangente raiz de 3. Qual é o ângulo agudo que tem tangente raiz de 3? É justamente 60 graus. Então, essa informação aqui foi o que me ajudou a concluir isso.
que o ângulo QMO é 60. E aí eu junto as peças. Se a gente completa aqui esse triângulo NMO, a gente vê o seguinte, isso aqui é o raio da circunferência, que eu vi que é a raiz de 3, e isso aqui também é o raio, né? Porque estou ligando um ponto da circunferência ao centro. Então aqui eu tenho raiz de 3, tenho raiz de 3 e aqui eu tenho 60. Ora, como aqui é raiz de 3 e aqui é raiz de 3, o triângulo é isósceles. Então esse ângulo que está aqui, ele vai aparecer aqui também. Mas eu vou ter um ângulo de 60, vou ter um símbolo ângulo de 60, logo que também é tudo 60, né? Então, inclusive isso aqui vai ser vermelho, ó. Posso dizer que isso aqui também é o raiz de 3. E daí eu posso concluir, ó. Logo o triângulo MNO é equilátero. Por que eu concluí isso? Porque eu já tinha aqui dois lados iguais e aqui o ângulo de 60. Então tem que ser 60 nesse ângulo aqui, teria que ter 60 nesse ângulo aqui. Já tem dois ângulos de 60, o terceiro é de 60, logo o triângulo é equilátero. Então aqui, esse vermelho que eu marquei aqui é tudo raiz de 3. Raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3. E daí? E daí que eu nem preciso desse triângulo equilátero não. Isso me ajuda pelo seguinte. Já que o triângulo é equilátero, 60, 60, quer dizer que aqui vai sobrar 30. Isso já ajuda, porque aí é uma propriedade que tem a ver com seno de 30 ou até uma coisa que a gente na geometria plana acaba decorando. Como aqui o ângulo é de 30 graus, o cateto oposto ao ângulo de 30 graus é sempre metade da hipotenusa. Isso não é nada mirabolante, isso simplesmente vem do fato do seno de 30 ser igual a meio. O seno de 30 seria isso aqui dividido por isso aqui. Ou seja, o NP dividido por NO. Como o seno de 30 a gente sabe que vale meio, eu posso concluir que o NP é metade da hipotenusa, que é NO. Então foi isso que eu disse aqui. O NP vai ser metade do NO. Como o NO é o raio, que é a raiz de 3, então eu descubro que o NP é a raiz de 3 sobre 2. Então achei isso aqui. E agora? Falta agora eu achar... Lembra o que eu estou fazendo, né? Você que está perdido aí. Eu vou fazer o volume da figura gerada pelo giro do trapézio, que vai ser um tronco de cone, calculando o volume do cone grande e tirando o volume aqui do cone menor. Para calcular o volume de cone, eu vou precisar do raio da base do cone, que vai ter a ver com esse negócio aqui girando, vou precisar da altura. Então eu já tenho isso, que vai ser o raio da base do cone maior, e já tenho isso, que vai ser o raio da base do cone menor. Falta agora eu ter as alturas. As alturas é o seguinte, se eu olhar no triângulo grande mesmo, no QMO, pensa na tangente de 60 de novo. Tangente de 60 é QO sobre MO. E MO é a raiz de 3. Então tangente de 60, que é a raiz de 3 também, é QO sobre raiz de 3. Então tangente de 60, que eu sei que é a raiz de 3, é a altura toda aqui, QO, divididos por MO. Então eu vou ter que raiz de 3 é QO sobre raiz de 3, então QO vale 3. E por fim, pela semelhança de triângulos, né? O triângulo QNP semelhante ao triângulo QMO, como aqui é a raiz de 3 e aqui é a raiz de 3 sobre 2, eu descubro que a razão de semelhança é meio. Então, se aqui está a raiz de 3 e aqui é a raiz de 3 sobre 2, logo se aqui vai ser 3, aqui tem que ser metade. Então, QP é 3 sobre 2. Então, pela semelhança de triângulo, eu descubro que QP é metade do QO, ou seja, 3 sobre 2. Tenho tudo na mão aqui para conseguir calcular finalmente o volume da figura gerada. Vamos calcular. Vou apagar aqui, dá um tempo para você copiar. Vou apagar isso aqui e vamos nessa. É até melhor, na verdade, apagar ali. Já temos todas as medidas, né? Então tem o seguinte, ó. O que eu descobri até agora? Descobri que o MO, o que eu tenho aqui, né? No triângulo grande, QMO, triângulo QMO, o que eu descobri? O MO é a raiz de 3 e aqui o QO é 3.
Então qual vai ser o volume do sólido grande aqui? O volume do sólido gerado pelo triângulo QNO. Então volume grande vai ser, isso aqui vai ser um cone com raio da base raiz de 3 e altura 3. Volume de cone é 1/3 da área da base, que é uma circunferência de raio raiz de 3, 1/3 de π vezes raiz de 3 ao quadrado, vezes a altura, que é 3. Então repara ali que vai cortar o 3 e raiz de 3 ao quadrado dá 3, né? Então isso aí vai ser 3π. Esse é o volume do grande. Para fazer o volume agora do pequeno, ou você pode usar as medidas que já foram encontradas, ou você pode usar a razão de semelhança, né? Depois eu comento sobre a razão de semelhança. Vamos primeiro fazer com as medidas, já que eu já achei tudo. Olha o triângulo QNP. Eu descobri que isso aqui é raiz de 3 sobre 2 e isso aqui é 3 sobre 2. Então NP, raiz de 3 sobre 2 e o QP, 3 sobre 2. Qual vai ser o volume? O volume pequeno vai ser 1/3, que é 1/3 é da fórmula de volume de cone, vezes a área da base, que é π vezes isso aqui ao quadrado, π vezes raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, e a altura, que é o 3 sobre 2, vezes 3 sobre 2. Repare que vai continuar cortando esse 3 aqui, esse raiz de 3 ao quadrado vai virar 3 e vai aparecer um 8 embaixo, que tem aqui 2 ao quadrado, 4 com 2 ali, 8. Então isso aqui vai ser 3π sobre 8. Aí observe o seguinte, que é a outra maneira que você poderia ver direto que daria esse resultado. O volume do cone aqui que vai ser gerado pelo giro do triângulo menor está sendo 1/8 do maior, né? Que um deu 3π, o outro deu 3π sobre 8. Isso a gente já sabia que ia acontecer, porque eu descobri que a razão de semelhança do triângulo pequeno para o triângulo grande é meio, né? Que é 3 sobre 2 e 3. É raiz de 3 sobre 2 e raiz de 3. A razão de semelhança é meio. E aí uma das propriedades que tem na geometria é que se a razão de semelhança é meio, então a razão entre os volumes das figuras geradas vai ser o cubo da razão de semelhança. Se a razão de semelhança é entre lados, ou entre lados, né? Pode ser lados. Se a razão de semelhança entre lados é meio, então a razão de semelhança entre os volumes vai ser o cubo disso. A mesma coisa se eu estivesse pensando em área, a razão entre as áreas seria o quadrado da razão de semelhança. Quando você tem a razão de semelhança, a área, razão entre as áreas, é o quadrado da razão de semelhança, e a razão entre os volumes é o cubo da razão de semelhança. Então se a razão de semelhança deu meio, a razão entre os volumes tem que ser o cubo de meio, ou seja, 1/8. E aí, finalmente, amém? O volume do tronco de cone vai ser a diferença, né? Volume final vai ser o 3π menos 3π sobre 8. Como se a gente estivesse subtraindo ali 1 de 1/8, vai dar 7/8. 7 com 3 ali, 21π sobre 8. Beleza? Valeu!